Essa, sem sombra de dúvida, será a principal e mais importante matéria que você vai assistir na Ronda do Consumidor. Por isso eu peço que você assista até o final. Sabe por quê? Porque eu tenho nas minhas mãos aqui 22 páginas, não vou lê-las todas, mas é 22 páginas de puro respeito à Constituição, de puro cumprimento estrito à Carta Magna deste país, que recebemos vindo do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, uma decisão que nos foi favorável. Para que você entenda o que aconteceu aqui, vocês se lembram que em maio eu estive aqui na cidade de Contagem, no bairro Eldorado, juntamente com o consumidor senhor Carlos, para irmos até o Instituto Mineiro de Olhos, porque ele havia feito uma cirurgia de catarata, não obteve êxito e estava disposto a reclamar os seus direitos e entender o que tinha acontecido. Vocês se lembram? Não lembram? Eu vou deixar um trecho para que relembrem. É o seguinte, o que acontece? A cirurgia do senhor foi feita em Belo Horizonte, tá? Foi no Life Center, correto? Você tem que procurar a clínica de Belo Horizonte. Eu li no prontuário do senhor, Negativo. A cirurgia não foi feita aqui. Dá licença, seu Carlos. A sua nota fiscal foi emitida em Belo Horizonte. Você pode olhar que está escrito Instituto Mineiro de Olhos. Tá, o que acontece? A cirurgia do senhor foi feita lá, o administrativo tá lá, tá bom? Se eu quiser resolver, tem que ser resolvido lá. Então, por causa disso, nós fomos a Belo Horizonte, depois do seu Carlos já ter gasto dinheiro, saído daqui da sua cidade para Contagem, e agora novamente tendo que ir para Belo Horizonte para resolver o seu problema. Chegamos a Belo Horizonte e fizemos a matéria lá, totalmente autorizada. A nenhum momento falaram para a gente não registrar as imagens, pelo contrário, fomos recebidos. E qual foi a promessa? Só lembra, seu Carlos, que a Priscila fez? Ela falou que ia marcar, estava marcada a consulta então, para que dia? Estava marcada após 2 dias que a gente estava lá, né, que foi na segunda, né? Isso. E na terça-feira estaria marcada para 10h30 e quando foi à tarde, umas 5 horas da tarde, ela me ligou falando que o retorno estava desmarcado. Então ficou agendado um retorno amanhã às 10h30 da manhã, tá? O doutor Gustavo vai te avaliar. Vai ser aqui ou vai ser no Eldorado? Aqui mesmo, nessa unidade. Aqui mesmo? Isso, aí você pode trazer um relatório do médico, você pode trazer os documentos que ele vai te avaliar. Na verdade, Priscila, o que eu quero é melhorar minha visão. Claro. Porque se eu paguei para fazer, então eu tenho que ter minha visão de volta. Porque quando antes de fazer a cirurgia, eu estava enxergando. Nossa, estava enxergando maravilhoso. Entendeu? Aí a catarata veio, cobriu, tapou, beleza. Que foi na hora que eu vim fazer a cirurgia que não consegui enxergar mais. Acontece que após a publicação das matérias, nós fomos surpreendidos com um processo. Isso mesmo. O Instituto Mineiro de Olhos de Contagem e de Belo Horizonte decidiram processar a Google e o Facebook, exigindo a retirada dos conteúdos jornalísticos do ar. E a juíza de primeira instância da Vara de Contagem, a doutora Fernanda Bento, concedeu a medida liminar ao Instituto e determinou que em 24 horas deveriam ser retiradas do ar as matérias jornalísticas publicadas. Quando eu recebi essa informação, eu fiquei estarrecido e eu disse: é o fim do jornalismo e é o fim da defesa do consumidor através de matérias jornalísticas. Mas como vocês bem sabem, eu nunca me deixo abater por dificuldades. Então reuni com o departamento jurídico e disse: não tem problema, vamos ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais, porque eu tenho certeza que isso vai ser corrigido através do Tribunal de Justiça e a Constituição Federal vai valer neste caso. E hoje eu tenho a decisão liminar do desembargador do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Dr. Roberto Vasconcelos Paes, que é uma lição, uma aula de direito constitucional e exercício de democracia. Por isso eu destaquei breves trechos e eu gostaria que você se deleitasse com isso, que é a defesa do jornalismo sério, a defesa da luta pelo direito do consumidor através de matérias jornalísticas. Preste atenção nos trechos da ilustre decisão. O desembargador Roberto Soares de Vasconcelos Paes escreve, abre aspas, o sistema constitucional brasileiro prevê, taxativamente, a proibição de censura, estando tal vedação abrangida ao Estado e também aos particulares. E prossegue.
Para comprovar as suas alegações, o recorrente colacionou o laudo médico, assinado pela doutora Ludmila Dailê R. Lacerda, CRM Minas Gerais, número 68556, em nome do senhor Carlos Roberto dos Santos Silva, segundo o qual o paciente estaria em acompanhamento no setor de retina do Hospital São Geraldo, devido à alta miopia e deslocamento de retina. Ainda juntou a nota fiscal de código 88, comprovando que o senhor Carlos Roberto foi submetido à cirurgia de catarata nas dependências do agravado. Em outro trecho da decisão, o desembargador destaca que não se pode olvidar que a Constituição Federal igualmente assegura a liberdade de imprensa e, sobre o tema, cito as lições do eminente desembargador Luiz César Medeiro, que, acertadamente, consignou que a liberdade de imprensa como principal instrumento de proteção da sociedade civil, em face das arbitrariedades praticadas pelo Estado, possui o seu conteúdo tracejado pelas normas constitucionais. E mais, o agravante comprovou a sua atuação como jornalista, além de demonstrar possuir centenas de milhares de seguidores em suas mídias sociais, meio pelo qual realiza o seu trabalho, com diversos vídeos postados, elementos que, em tese, certificam a seriedade no trabalho realizado por ele. Um momento de grande destaque na decisão é quando o desembargador escreve as seguintes palavras: impõe salientar que a eminente ministra do STF, Carmen Lúcia, no julgamento da ADI número 4812, consignou que não é proibindo, calando-se a palavra e amordaçando a história, que se consegue cumprir a Constituição. E conclui de forma categórica: como bem registrou a ministra Carmen Lúcia, cala a boca já morreu, quem manda na minha boca sou eu. Razão pela qual, neste momento de cognição abreviada, entendo ser despropositada e desarrazoada a retirada da publicação supostamente lesiva ao recorrido. Diante de tudo isso, eu gostaria de deixar a nota oficial do Portal BTN. O Portal BTN recebe com louvor a decisão do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na pessoa do desembargador Roberto Soares de Vasconcelos Paes, que corrigiu, em decisão liminar, uma medida judicial de primeira instância que poderia significar uma perda irreparável ao exercício da democracia, da liberdade de expressão, da liberdade de imprensa e cercear o importante trabalho de luta pela defesa do direito do consumidor. Censura não combina com o Estado de Direito. Censura não combina com o Estado democrático de direito. Censura não combina com a aguerrida defesa do consumidor, que sempre é o mais vulnerável na relação jurídica. A decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais em cassar a liminar da juíza de primeiro grau, que determinava a retirada das matérias jornalísticas do ar, restaura a segurança jurídica e esperança democrática e é histórica. Certamente entrará para a história do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e para a história de toda a imprensa mineira, em uma demonstração clara, jurídica e constitucional de que aqui no estado de Minas Gerais a justiça funciona e a defesa do consumidor, através do livre exercício jornalístico, é causa de grande e relevante interesse público. Em linhas finais, o Portal BTN, na pessoa do repórter Ben Mendes que vos fala, e equipe, cumprimenta e parabeniza os ilustres advogados que fazem parte do departamento jurídico do portal, o escritório Rezende e Godoy, e seus advogados, os ilustres doutores Brendo Godoy e Guilherme Rezende. Sua atuação guerreira, brilhante e, acima de tudo, constitucional, garantiu mais uma vez o cumprimento da Constituição. E já que a ministra disse, cala a boca já morreu, quem manda na minha boca sou eu, ninguém calará o Portal BTN.
Ninguém calará a Ronda do Consumidor. E ninguém me calará. Repórter Ben Mendes para a Ronda do Consumidor.